Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson, eu sou o host do FajoCast, que é um podcast para falar sobre cultura pop, sobre vivências e sobre a produção de podcasts com podcasters. Então eu convido vocês a me seguirem lá nas redes sociais como @FajoCast em todas elas. Além disso, também vou deixar um convite para vocês conhecerem a rede LGBT Podcasters, que é uma rede de podcasters LGBTQIAP+, que produzem conteúdos para pessoas LGBT ou não. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a rede, acessem o site lgbtpodcasters.com.br e vocês também podem conferir as nossas atualizações nas redes sociais. Em todas elas vocês encontram como LGBT Podcasters. É isso, muito obrigado pelo espaço aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Hoje é o Dia Mundial do Design Gráfico e Dia da Empregada Doméstica. Vamos aos destaques de hoje. Existências LGBTQIAP+, finalmente entram no debate das questões indígenas. Você está preparado para ser uma maricona? Primeiro lutador gay assumido de MMA sonha com voos mais altos. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no jornal O Globo. Sigla LGBTQIAP+, entra no debate dos problemas indígenas. Publicado em 16 de abril de 2022 por Camila Zarur e André de Souza. Há 18 anos, indígenas montam o acampamento Terra Livre, em Brasília, para buscar apoio às suas causas na capital federal. Neste ano, o acampamento incorporou uma nova reivindicação. Em uma plenária de indígenas LGBTQIAP+, coletivos lançaram um manifesto pelo reconhecimento e respeito à comunidade LGBT nas aldeias. De acordo com Danilo Tupiniquim, secretário executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a causa LGBT indígena reforça as reivindicações históricas, como a demarcação de terras. É discutir dentro do próprio movimento indígena a importância de mostrar que esses corpos existentes estão em conjunto da luta do movimento indígena no geral, que a gente também faz parte da luta. É trazer essa discussão para dentro do movimento indígena para contribuir que violências como LGBTfobia diminuam pelo menos dentro dos territórios indígenas, porque infelizmente é uma realidade. Afirma Danilo, reconhecendo que há muitos casos de depressão e suicídio motivados por questões de gênero e sexualidade nas aldeias. Uma das organizações que esteve à frente do manifesto é o coletivo Tibira, cujo nome faz referência ao primeiro indígena que teria sido morto por LGBTfobia no Brasil em 1614. A morte do Tupinambá Tibira marca este início de tentativas de aniquilamento sobre nossos corpos e que ainda hoje reflete nas violências cotidianas em que nós, indígenas LGBTI+, sofremos dentro e fora de nossas comunidades. Diz o manifesto intitulado Colorindo a Luta em Defesa do Território, lançado no início da semana. Tive uma parente trans, a Brenda, que se matou por causa da discriminação que sofria dentro e fora do seu território. Conta Erisvan Guajajara, da Mídia Ninja. A edição do encontro do ano passado já havia tido uma sessão virtual sobre o tema LGBTQIAP+.
A pandemia impediu que o encontro fosse presencial. Luiz Eloy Terena, do Departamento Jurídico da APIB, disse que os indígenas foram recebidos neste ano pelos ministros do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e pela chefia de gabinete de Dias Toffoli. Foi o primeiro encontro com Mendonça indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Você é indígena? Fala, sim, eu sou indígena. Ah, e você é gay? Mas como é possível você ser indígena e ser gay ao mesmo tempo? A luta das comunidades LGBTQIAP+, dentro dos povos indígenas, é uma questão que nós aqui do Kill Bicha, do Bom Dia Bicha, temos como uma das nossas prioridades. Precisamos amplificar a visibilidade dessas lutas e eu acredito que essa questão deveria ser prioritária em todas as mídias, em todos os formatos. Exatamente. Mas infelizmente, a gente sabe como as pautas dos povos indígenas são tratadas ou não são tratadas, inclusive por comunicadores progressistas. Levanta, viada, vamos agir! Nós demos uma matéria do Terra Nós no episódio de 15 de abril sobre a participação de indígenas LGBTQIAP+, neste acampamento Terra Livre 2022, mas a gente decidiu incluir na pauta de hoje essa matéria do jornal o Globo para a gente trazer mais esse enfoque sobre uma participação histórica. O querido Danilo Tupiniquim, secretário executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também já foi pauta aqui no episódio de 15 de março. Vale a pena ouvir e conhecer ainda mais o trabalho que ele desenvolve, comunicando as vivências e as lutas das pessoas indígenas LGBTQIAP+. E o Coletivo Tibira também já esteve na nossa pauta logo no início da nossa trajetória, lá em 15 de novembro do ano passado, no nosso episódio 10. Eu trouxe essas referências de outros episódios exatamente para você mergulhar nessa questão e comprar junto com a gente essa briga pelos territórios, e não são só as terras, mas também os corpos territórios das pessoas indígenas LGBTQIAP+. O protagonismo dessa luta é dessas pessoas, mas a gente tem obrigação de estar nesse fronte junto com elas. Reparação, demarcação, dignidade, respeito. Nada menos que isso aos povos indígenas e, em especial, aqui da nossa parte, das nossas comunidades, aos indígenas LGBTQIAP+. Deu no Gay Blog BR. Você está preparado para os desafios de ser uma maricona? Publicado em 20 de abril de 2022 por Jean Duarte, colunista, em primeira pessoa. Na semana passada, ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um leitor disse que sou velho. Procurando levar no bom humor, eu disse: sim, sou uma maricona de 34 anos. E logo em seguida, esse mesmo leitor enviou uma mensagem pelo direct, fazendo outros insultos e se vangloriando por ser novo. O que poderia render uma discussão sem fim, que não levaria ninguém a lugar nenhum, acabou por me inspirar a escrever este texto, considerando que todos nós um dia nos tornaremos mariconas e a alternativa a isso sempre é pior. Além disso, as finanças a partir da terceira idade são ainda mais importantes, considerando que os gastos tendem a aumentar e a capacidade produtiva do indivíduo diminui, sendo importante que a pessoa tenha planejado a vida para este momento. Além dos problemas sociais enfrentados pelos LGBTs, as pessoas mais velhas ainda comumente enfrentam o preconceito chamado etarismo, também conhecido como ageísmo, que é a junção das palavras etário, sinônimo para idade, e ismo. Nesse contexto, indica discriminação. Segundo o artigo Todos Nós Seremos Mariconas um Dia, isso é ainda mais exacerbado entre os homens gays que valorizam a jovialidade e a padronização dos corpos. Cobram, os homens gays, uma perfeição estética dos homens que os fazem sentirem-se péssimos consigo mesmos. Afinal, o envelhecimento do organismo começa aos 25 anos de idade. Calvície, acúmulo de tecido adiposo que mudará as feições da face, linhas de expressões no rosto e demais sinais de que a metamorfose orgânica aponta os avanços do tempo, são vistos como depreciação do valor do indivíduo. Você vale o que aparenta e o quanto tempo de vida tem.
de tal maneira que o indivíduo tornar-se-á um subproduto passível de desvalorização patrimonial, diz o artigo. Segundo o professor de antropologia da Universidade Federal de Goiás, Carlos Henning, em um artigo do Estadão sobre a solidão dos idosos LGBTs, o envelhecimento biológico de um LGBT acrescenta-se uma complexa teia de problemas discriminatórios. A maioria foi expulsa de casa e perdeu essa rede de suporte que é a família. Além disso, enfrenta maiores dificuldades no serviço público de saúde. Para Henning, o fato de muitas casas de repouso serem administradas por instituições religiosas representa uma barreira a mais para LGBTs que precisam do serviço. É comum transexuais terem de desfazer o processo de transição, cortar o cabelo, tirar as próteses e mudar de roupa para serem aceitas ali. Além disso, um artigo do Portal do Envelhecimento também aponta que, em nosso país, o envelhecimento é um desafio ainda maior quando comparado a outros, pois a pessoa terá de enfrentar diversas situações. O idoso aqui é um sobrevivente sob vários pontos de vista. Essas pessoas têm que enfrentar o atendimento à saúde precário, uma educação que não prepara para o mundo, um mercado de trabalho que paga mal e não permite acumular para a velhice. A pessoa enfrenta a violência dos serviços públicos, a violência urbana e até a violência familiar, diz o artigo. A matéria é grande, mas vale a leitura completa. Ainda conta com dicas de finanças do Jean Duarte, cujo nome da coluna no Gay Blog é Bicha Rica. Segundo Jean, o essencialismo financeiro é muito mais do que um estilo de vida. É um caminho para se libertar do excesso, usar o dinheiro com inteligência e ter mais tempo para o que realmente importa. E eu bem concordo. Gata. Eu sei que pareço estar advogando em causa própria com essa matéria. Eu não vou ficar discutindo com a senhora não, tá? E sim, tem muito do que eu tenho já de vivência, claro, ainda de forma bem tímida, bem discreta, em relação ao etarismo, a ponto da gente realmente acreditar que depois dos 35, e eu tô colocando ponto de corte lá em cima, hein? Porra! A gente já não pode um monte de coisas. Mas dentro dessa realidade eu tenho minha dose de privilégio, né? Eu só tenho que lidar com a questão do etarismo por hora. Muitos de nós ainda têm de lidar com problemas de natureza financeira associados ao envelhecimento como gay, como pessoa das comunidades LGBTQIAP+. E esse debate simplesmente não acontece, principalmente porque nos formatos de comunicação mais populares, que são as redes sociais, canais de YouTube, aqui na podosfera, enfim. Quantas pessoas LGBTQIAP+, acima dos 40, nós temos ocupando esses espaços? E não é por falta de vontade, de disposição, mas de espaço mesmo. Eu recomendo demais também a leitura do texto que inspirou essa coluna do Jean. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para o texto do Menino Gay para o Gay 1 com o título Todos Nós Seremos Mariconas um Dia. E que cheguemos todas lá. Deu no Globo Esporte, Princesinha Dourada, primeiro lutador gay de MMA, sonha com chance em grandes eventos. Publicado em 25 de abril de 2022 por Adriano Albuquerque, André Galindo e Rafael Marinho. Nunca na história do MMA brasileiro houve um lutador em atividade que assumisse ser homossexual. Apesar de entre as mulheres a homossexualidade ser tratada com naturalidade, com direito a ter grandes nomes como Amanda Nunes e Jéssica Batistaca como representantes da comunidade LGBT, no masculino parece existir uma barreira, mas este tabu começa a ser quebrado diretamente de Laranjal do Jari, município localizado no sul do Amapá com pouco mais de 50 mil habitantes. Lá vive Washington Duarte Souza, ou, se o leitor preferir, a Princesinha Dourada, como é conhecido em sua academia e até mesmo por moradores da cidade. Gay assumido, o lutador de 29 anos recebeu a reportagem do Fantástico nesta semana, conversou sobre sua história de vida e contou para sua mãe sua orientação sexual pela primeira vez. Washington não se lembra quando se descobriu homossexual,
segundo ele, sempre foi algo natural em toda a sua vida. Na academia liderada pelo treinador Ricardo Macaco e que conta com o ex-UFC Thiago Trator como um dos atletas, Dourado, como também é chamado pelos mais próximos, sempre foi tratado com carinho pelos companheiros e é visto como um atleta de talento e potencial para chegar nos grandes eventos. Mas isso não impediu que ele fosse vítima de preconceito dentro do MMA. Primeira parte de preconceito que tive dentro do MMA foi um rapaz de uma cidade vizinha. Ele falou para o meu professor de jiu-jitsu que se ele perdesse para mim, ele iria embora da cidade. Eu ganhei a luta no primeiro round, nocauteei o menino e ele saiu da cidade. Contou Washington sendo ratificado por Macaco. Aconteceu um episódio, um lutador na época falou que se ele perdesse, ele ia embora. Então a luta foi fechada, chegou o dia do evento, Dourado foi lá e ganhou, e o cara foi tão chicotado que de um tempo pra cá sumiu e hoje não mora mais na cidade. Seu cartel no site Sherdog, plataforma que registra resultados de lutadores profissionais de MMA no mundo todo, é de 5 vitórias e 2 derrotas com 3 resultados positivos, apesar de o lutador garantir ter mais de 30 lutas na carreira. Para Thiago Trator, o Washington está pronto para enfrentar o top 1 do Brasil na categoria até 61 quilos. Ele também lembrou de outro episódio no qual acredita que o preconceito atingiu seu amigo e companheiro de equipe. Fui levar ele para lutar em Macapá, simplesmente ele deu um show, ganhou os 3 rounds. No resultado, dos juízes deram a luta para o oponente dele. E todos que estavam presentes no evento viram que ele ganhou a luta e creio que teve um certo preconceito pela parte de ele ser homossexual. Para a lutadora Jéssica Batistaca, que fez a primeira luta da história do UFC entre 2 atletas homossexuais, quando enfrentou Liz Carmouche, é o machismo aliado à homofobia que dificulta o surgimento de atletas gays no MMA masculino, já que o esporte costuma ser taxado como coisa de homem. Atualmente, Washington só teve chance de lutar em eventos no Amapá. Com o sonho de ter oportunidade em eventos maiores, o lutador acredita que sua posição pode incentivar outros lutadores homossexuais a se assumirem publicamente, e quer utilizar o esporte para levantar a bandeira contra a homofobia. Meu sonho é lutar em grandes eventos de MMA e ter uma oportunidade que até hoje não tive. Acredito em mim mesmo e tenho potencial para isso. O único gay assumido no MMA está sendo eu. Sei que tem mais pessoas, só que elas têm medo do preconceito, do que as pessoas vão falar. Elas têm medo da reação de muitas partes da academia. Peço para eles aparecerem, dizerem seus nomes, baterem no peito. Estou aqui, também vim fazer parte, vim somar e quero que eles tenham essa coragem. Mostrar para as pessoas que a gente pode ir além daquilo que tentam limitar a gente. Eu tô passada. Que revolucionário isso! A existência de Washington Duarte Souza, de princesinha dourada, num ambiente extremamente homofóbico, LGBTfóbico, já é disruptivo por si só. Só dele estar lá. Poderosíssima como a espada de um samurai. Leia a matéria completa, que é grande, mas traz muita informação importante. Muito das vivências de Dourado. Na matéria tem um link para a reportagem do Fantástico sobre ele. E essa matéria foi uma indicação da Marina Souza, uma ouvinte muito querida que mandou um e-mail super carinhoso lá no queobichapod@gmail.com. Planta faz isso? E ela me ganhou quando ela disse que quando a gente precisar descansar, pra gente ir sem medo, que ela espera a gente voltar e não vai deixar de ouvir a gente. Você é bicha pra sempre! Fizemos um coletivo em coro no grupo da Operativa do Bom Dia. Marina, Rod, Dan e eu, a gente quer mandar um beijão pra você. Obrigado pela indicação dessa matéria e pelas palavras carinhosas, tá? Exatamente. E sobre o Washington, sobre nossa princesinha dourada, temos que acompanhar e incentivar sua carreira, temos que comemorar suas vitórias, porque se por um lado essa matéria do Fantástico traz uma grande visibilidade a ele, por outro, certamente trará muito discurso de ódio também. Eu sou o robô do Bolsonaro. E a gente precisa estar lá para apoiar. Eu vou deixar na descrição também o @ dele no Instagram. Dá um follow, manda um direct de apoio. Bora fazer esse mutirão? Bora!
E o Bom Dia Bicha de hoje chega ao fim. E no começo do episódio, uma mensagem de voz do queridíssimo, fofíssimo e talentosíssimo Anderson do FajoCast, um podcast sobre cultura pop, sobre vivências e sobre produção de podcasts. Uma voz de gente evoluída. Ouvir o Anderson dar uma paz, sabe? Que porra é essa? E o Anderson, além do FajoCast, que você vai aí agora, na plataforma que você tá me ouvindo, já pra seguir e dar um play nele assim que a gente acabar aqui. Menina, a gente vai se divertir horrores, venha logo. Ele trouxe uma informação importantíssima para a comunidade de comunicadores LGBTs, que é a hashtag LGBT Podcasters. Um movimento criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQI+. É um movimento que foi além da tag e hoje é uma rede de podcasters que se apoiam. O babado é certo! São mais de 100 podcasts fazendo parte dessa rede. Eu preciso me sindicalizar também na LGBT Podcasters, porque é muito importante fazer parte. Vamos agir, porque, querida, não se dorme na Europa. A gente aqui acredita demais nesse movimento de trabalho junto, coletivo. A gente cresce junto. Enfim, vem aí. Vocês me aceitem nessa panela, hein, LGBTs Podcasters? E o quê? Eu vou colocar o link do site na descrição do episódio para você conhecer todos os podcasts da rede. Muito, muito obrigado pela mensagem, Anderson. A gente fica muito feliz de sempre trazer outros corres das nossas comunidades aqui. E você que tá aí do outro lado, ouça o FajoCast. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Eu militei bonito neste episódio, hein? Eu até cansei. Tudo bem, cara, é sobre isso, quebrou todo o tabu. Mas é chegada a hora do descanso militante. Fica em paz, né? E amanhã eu tô de volta a partir das 6 da manhã. Te espero. Beijo.